que é posicionamento? Posicionamento é, de fato, quando um homem ele para de viver como um espectador da própria vida e decide assumir, de fato, o lugar que Deus confiou a ele, né? Temos aqui irmãos que já participaram do Império e participaram recentemente. Então, vocês entenderam muito bem, com muita clareza, o que é esse posicionamento e a diferença que faz, de fato, né, na vida de um homem, na família de um homem, ter esse posicionamento muito claro. Então, o homem que ele não se posiciona, ele está simplesmente entregando a sua vida para ser governada por quê? Por pessoas, por terceiros, por circunstâncias e por pressões, tá? Então, eu vou repetir, o homem que não se posiciona de verdade, ele está entregando a vida dele para ser governada por pessoas, por circunstâncias ou por pressões. E o texto base que eu quero trazer aqui para vocês é Josué 24:15, que está escrito lá: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Me respondam no chat, isso é ou não é um posicionamento? É um posicionamento muito claro de um homem governamental. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o meu posicionamento. Tá? Então, avançando. O posicionamento, meus irmãos, não é simplesmente ter opinião. Tá? Posicionamento não é ter apenas uma opinião. Posicionamento não é falar alto, aumentar o tom de voz. Posicionamento não é querer mandar em tudo. Posicionamento não é querer parecer forte por fora. E aqui eu já aproveito e trago um breve testemunho, que inclusive eu compartilhei com os irmãos que estiveram aqui no último Império da Honra masculina, que foi o quê? Quando eu, antes de iniciar entrar no ecossistema, eu achava que ser homem era gritar com a minha esposa. Era aumentar o tom de voz, me posicionar como machão. Eu achava que isso era ser homem, isso era ter posicionamento. Que nada, meu irmão. Isso aí eu só estava ruindo o meu relacionamento. Eu estava passando uma mensagem, uma imagem de homem agressivo. Entendeu? Então, esse posicionamento não é falar alto. Posicionamento não é querer parecer forte por fora. Tá, Lucas? Então, o que é posicionamento? Para mim, posicionamento era isso. Posicionamento é, de fato, assumir uma responsabilidade diante de Deus. Assumir uma responsabilidade diante da tua casa, diante da tua família, diante de decisões. Vou trazer mais clareza para vocês. Muitos homens estão presentes fisicamente na sua casa, mas ausentes em posicionamento. Sabe por quê? Porque eles estão dentro de casa, mas não estão liderando a sua casa. Eles estão lá no trabalho, mas não estão crescendo. Estão presentes na própria vida, mas vivem empurrando decisões importantes. O que é isso? Falta de posicionamento. Então, digamos que um homem sem posicionamento é que nem água de salsicha. Vive no meio termo. Homem sem posicionamento é igual a água de salsicha. Ele não decide, ele só reage, ele não governa, ele só reclama, ele não assume, ele só se justifica. Mas, quando Deus levanta um homem, ele não levanta apenas para assistir o que está acontecendo, para ser um espectador da própria vida. Deus levanta um homem para ser um protagonista da sua própria história. Ou seja, ele não levanta um homem apenas para assistir, ele levanta um homem para se posicionar e começar a responder. Exatamente, Michael. Muito bom. Sabor homem. Exatamente. Então, qual é o primeiro ponto e mais importante? Onde é que o posicionamento ele inicia? Onde é que ele começa, Lucas? Na identidade. Na identidade.
Porque o homem ele só consegue se posicionar de fato quando ele sabe quem ele é. Se ele não sabe quem ele é, o que acontece? Ele vive a vida tentando agradar todo mundo. Se ele não sabe quem ele muda de comportamento conforme o ambiente vai reagindo para ele. Se ele não sabe quem ele começa a negociar princípios para ser aceito. Isso aqui é muito, muito sério que eu estou falando, meus irmãos. Isso aqui é muito sério. Se ele não sabe quem ele foge do confronto para não perder a aprovação. Então, antes de Josué dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele sabia quem ele era e a quem ele pertencia. Tá claro até aqui? Tá fazendo sentido o que eu tô trazendo para vocês aqui? Quem tá comigo, reage aí e manda no chat. Boa. Então, Josué, ele não estava pedindo autorização para a multidão. Ele não estava esperando todo mundo concordar com ele. Ele não estava tentando ser popular. Ele estava dizendo o quê? Vocês podem escolher o caminho de vocês. Ixi. Ah, se tu pegar o que eu tô falando aqui, meu irmão. Vocês podem escolher o caminho de vocês, mas eu já sei qual é o meu. Ixi. Eu já sei qual é o meu. Que caminho é esse? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso é um posicionamento, meus irmãos. E o homem posicionado, ele não precisa ser arrogante. Pega isso, fique, cara. O homem posicionado, ele não precisa ser arrogante. Ele precisa ser firme. Firme. Porque existe uma grande diferença entre dureza e firmeza. Que diferença é essa, Lucas? A dureza, ela machuca. E a firmeza, ela sustenta. Então, vou usar o meu exemplo. O que eu estava sendo com a minha esposa? Eu estava sendo duro com ela. Ou seja, eu estava machucando ela. Agora, quando isso muda e eu começo a ser firme com a minha esposa, fica claro o meu posicionamento, aí eu começo a trazer o quê? Eu começo a trazer base, eu começo a trazer sustentação. A dureza, ela nasce aonde? Ela tem uma raiz. Ela nasce aonde? No orgulho. Ela nasce no orgulho. A firmeza, ela nasce na convicção. Caraca, mano. Não. Eu não tô ouvindo nenhum amém, não tô lendo um aleluia, não tô vendo um glória a Deus, não tô vendo nada, velho. Pelo amor de Deus, eu tô falando para as paredes aqui, né? Só pode. Só pode. Que loucura, mano. Que doideira. O homem posicionado, meus irmãos, ele não precisa gritar para provar autoridade. A própria vida dele já comunica essa direção e esse posicionamento. Ixi. Ixi. Que loucura. Só que ao mesmo tempo que tu se posiciona, esse posicionamento, ele exige uma coisa muito importante na vida do homem. Um posicionamento, ele exige responsabilidade. Todo posicionamento verdadeiro gera uma responsabilidade, meus irmãos. Todo. Não existe posicionamento sem custo. Não existe. Não existe. Um exemplo. Quando um homem, como pai, ele assume de fato um posicionamento, o que vem como custo? Presença. Quando ele assume, quando ele se posiciona como líder, o que ele está assumindo como responsabilidade? Direção.
Quando um homem se posiciona como um cristão, que responsabilidade ele assume? Ixi, rapaz do céu, essa aqui é uma paulada. Quando um homem cristão se assume, quando um homem cristão assume o seu posicionamento, ele assume renúncias, meus irmãos. Essa é a responsabilidade do cristão, assumir renúncias, fechar brechas. Eu peguei uma frase muito forte que o Anthony compartilhou esse final de semana aqui, que a maior missão de um homem posicionado é fechar brechas. Essa é a missão de um homem posicionado, fechar brecha, acabar com as ilegalidades. Tá? Só que o problema é que muitos homens, eles querem o benefício do posicionamento. Os homens, eles querem o benefício de um posicionamento, mas eles não querem o peso da responsabilidade. Eu vou repetir. Eu adoro ver a cara de vocês quando vem uma paulada dessa, aquelas caras de gol contra, sabe? O problema é que muitos homens, eles querem o benefício do posicionamento, meus irmãos, mas eles não querem assumir o peso da responsabilidade. Posicionamento, meus irmãos, não é discurso. Posicionamento é postura. Postura. Não é o que o homem diz que é. É o que ele sustenta quando ninguém está aplaudindo. Por isso que tem uma frase que a gente está batendo muito na tecla, que é: só vai ser quem já é. Os tempos atuais, os dias de hoje, não estão mais aceitando gente de mentira. Não estão. Tudo que é de mentira, tudo que foi montado na, na areia, tá caindo, meu irmão. Tá caindo. Um homem posicionado, ele assume o que precisa ser assumido. Ou seja, errou. Cara, eu errei, velho. Eu errei. Ele assume conversas difíceis. Ele assume compromissos. Ele assume a casa. Ele assume a própria maturidade. Sabe por que eu tô falando isso? Porque o menino, ele procura culpado. E o homem posicionado, ele procura responsabilidade. Porra. Eu vou repetir essa paulada aqui. O menino procura culpado. O homem posicionado, ele procura responsabilidade. Tudo isso que eu tô falando aqui, cara, faz uma reflexão na tua vida pra ti que é novo aqui, que não tá acostumado com essas rajadas, nunca ouviu isso aqui. Faz um scan, passa um scanner na tua vida. Tu tá no vitimismo, dando desculpinha pra qualquer coisa, ou tu tá cada vez mais assumindo responsabilidade na tua vida? Aí tu já vai saber pra que lado que tu tá indo. Só que assim como a responsabilidade, ela vem juntamente com um posicionamento, meus irmãos, ele protege destinos. Uau, isso é muito forte. Um posicionamento, ele protege destinos. O que isso significa, Lucas? Me clarifica aí, eu vou te ajudar. Quando um homem ele não se posiciona, alguém ou alguma coisa se posiciona no lugar dele. Ixi. Vocês pegaram essa ou não? Quando um homem não se posiciona, alguém ou alguma coisa se posiciona no lugar dele. Ih. Ai, ai, ai. Se um homem não se posiciona na casa, a confusão vai ocupar esse espaço. Se um homem não se posiciona nas finanças,
A desordem vai ocupar esse espaço. Se o homem não se posiciona na fé, a frieza vai ocupar esse espaço. Se o homem não se posiciona emocionalmente, os impulsos, as reações vão ocupar esse espaço. Para quem é pai aqui, se tu não te posiciona como um pai, a ausência vai ocupar esse espaço. Sim, a ausência também é uma posição, tá? O silêncio também comunica. A omissão também lidera. E a indecisão também gera frutos. Esse meu sorriso aqui não é de felicidade nem de alegria, tá? E é por isso que o posicionamento ele protege destinos, meus irmãos. Vou usar de novo o exemplo de Josué. Quando ele disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor, o que ele está fazendo? Ele está protegendo uma geração. Uau! Uau! Caraca, velho! Eita, porra! Me arrepia até o dedão agora do pé aqui. Ele não está tomando uma decisão pessoalmente falando, só pensando nele. Ele está colocando uma direção sobre a casa. Homens posicionados protegem ambientes. Homens posicionados protegem a esposa, protegem os filhos, protegem sua própria fé. Não porque eles estão controlando tudo, mas porque eles assumem o lugar que não podem abandonar. E para a gente finalizar aqui, meus irmãos, para a gente finalizar, o posicionamento ele precisa aparecer na prática. Só vai ser quem já é. O posicionamento de homem ele precisa sair da intenção. Eu quero muito ser um homem posicionado. Como é que o Anthony fala, né, Anthony? Hã? Aí, Anthony. Qual é a maior distância que um homem pode percorrer na vida? A distância entre o cérebro e o coração. Eu quero ser muito um homem posicionado, mas o coração está vibrando medo de assumir responsabilidade, está vibrando na dúvida, está vibrando na falta. Não. Tu só de fato vai transparecer um homem posicionado, comunicar um homem posicionado, quando tu sentir aqui, ó, no teu coração, de fato, que tu quer assumir esse posicionamento aí. Aí sim. Aí. Ai, Jesus, eu não sei se eu falo isso. Ai, Jesus. Eu vou falar. Não adianta dizer, a minha família é minha prioridade. E tu nunca ter tempo para ela. Ai, Jesus. Ai, Jesus, essa aí. Essa doeu. Não adianta tu dizer que tu morreria pela tua família, meu irmão. Tu não tá disposto a nem viver por ela. É mais fácil tu viver pela tua família do que tu morrer por ela. Não adianta, meu amigo, tu abrir a tua boca e dizer assim, ó, Deus está em primeiro lugar. Mas tu não separa nem 10 minutinhos por dia para ele. Ou pior ainda, só vai falar com ele quando tá precisando de alguma coisa. Acho que Deus é a Jota, quando tá precisando de dinheiro, por exemplo. Não adianta tu dizer, eu vou mudar. E continuar repetindo os mesmos padrões.
Não adianta tu dizer, não, eu sou um homem responsável. Só que tu vive fugindo de conversa necessária. Que responsabilidade é essa, meu amigo? Posicionamento, meus irmãos, ele aparece em decisões pequenas e constantes. Não adianta de fugir de si mesmo. Onde tu for, tu vai estar. Esquece. Esquece. Aparece na hora que o homem acorda, na forma como ele fala, na forma como ele trata a esposa. Inclusive, vou utilizar esse exemplo aqui. Ô, Anthony, aquele irmão que já passou pelo Império, não vou trazer nomes aqui, obviamente, por questão de ética, já passou pelo Império. É um cara, pô, show de bola, mas até então a gente não tinha visto o comportamento dele diante da esposa, lembra? Lembra? E a gente falou assim, pô, o cara é desenrolado, o cara tem acesso e tal, deve ser, né? O cara consegue desenrolar. Daí tu olhou pra mim e falou assim, ó, mano, mas eu peguei uns lances de tratamento com a esposa que não tá coerente com os princípios. Já bastou, acabou. Já é. O cara pode ser uma máquina de negócio. Se o cara não trata bem a própria esposa, esquece. Esquece. Sabe o que eu tô falando, né, Anthony? Enfim. Então, a forma como trata a tua esposa é muito importante. A forma como trata teus filhos, como tu honra teus compromissos, como tu lida com o dinheiro, e por aí vai. Vou ficar falando até amanhã aqui. Então, para finalizar, meus irmãos, para a gente finalizar aqui, já vou passar a palavra para o Anthony. O homem posicionado, ele não espera sentir vontade para fazer o que é certo. Sabe por quê? Porque ele entende quem ele é. Acabou. Acabou. Agora, para finalizar, a pergunta que eu deixo para vocês é: aonde que você precisa se posicionar? É na tua vida espiritual? É dentro da tua casa? É no teu casamento? É no treinamento dos teus filhos? É nas tuas finanças? É no teu trabalho? É na tua saúde emocional? É na tua rotina? Ou é nas tuas decisões? Qual área você precisa se posicionar? Na verdade, todas, tá? Todas precisam. Mas qual que você ainda não se posicionou? Hum? Tira o dia de hoje para meditar sobre isso. Certo? Então, meus irmãos, o que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje seria isso. Eu espero que pelo menos para alguém tenha feito sentido aqui, né? E pode falar, Anthony. Abre aí o microfone. Excelente dia, meus irmãos. Como vocês estão? Lucas Nicolai, cara, que, que palavra pontual, que entrega, meu irmão. Assunto profundo aqui no Tempo de Mesa. São coisas que a gente aprofunda mais ainda no Império, né? A gente está aqui com o Marcelo, o Gilmar, o Wellington, enfim, uma série de irmãos aqui que participaram esse fim de semana do Império, estão com isso bem latente. E eu quero trazer uma coisa, cara, que, que é, que é algo que precisa ser dito. O tempo de mesa, ele é um ambiente diferente. Realmente a gente está na mesa. Porque quantos lugares na internet, nas redes sociais, você encontra conteúdos de posicionamento? Em quantos lugares você encontra conteúdos de cultura masculina, né? Enfim. Mas, cara, aqui a gente realmente anda ombro a ombro. Entende? Então, o Nicolai falando e eu lembrando de um irmão que ontem, cara, campo de batalha, ontem o cara abriu pra gente um problema sincrônico, um casamento indo de ralo, entende? E a gente ajudou ele a mapear, a olhar para o que ele tem que olhar, e o Nicolai estava lá. Porque o que acontece? Quando você vence algo, você se torna autoridade naquilo. E o Nicolai venceu isso, de posicionamento no relacionamento. Ele desenhou aqui para vocês, ele contou um pouco da história. Então, isso, eu abri aqui só para falar isso, para dizer para vocês que é uma honra estar com vocês
e saber que esse ambiente aqui é um ambiente onde a gente não fica só trazendo informação. Quando a gente fala que o nosso intuito é formar e não informar, é exatamente isso, cara. Se tiver que olhar o teu caso pontualmente e ver, irmão, tá aqui, isso aqui tá desalinhado, cara. Você tá 1 grau fora da rota. Daqui 1 ano, esse 1 grau vai te custar muito. Ou já pode estar te custando, entende? Uhum. Então, quando o Nicolai fala de posicionamento aqui, é sobre isso, cara. Porque ontem a gente ajudou esse irmão e ele virou a chave, e porque tudo na vida dele comunicava uma falta de posicionamento, apesar do cara ser multimilionário, apesar do cara ter mais de 15 funcionários, apesar de ter sucesso no Brasil inteiro, ele faltava um posicionamento muito simples, que vem de dentro da casa dele, entende? Que estava destruindo a família dele. E aí, no final, eu não ia abrir o microfone, mas houve uma confirmação aqui. No final, eu falei para ele assim, irmão, agora você entende por que a gente disse que é um homem posicionado, uma geração curada? Eu vi que alguém colocou aqui nos comentários, porque, cara, se não for por você, pelo menos protege o legado dos teus filhos. Se não for por você, pelo menos protege as próximas gerações, te cura por eles, te posiciona por eles, resolve o que tem que resolver por eles, entende? É preferível que você resolva por você mesmo, pela tua identidade, de ser alguém que não carrega peso, que não é teu. Que chega um dia que diz, chega, cara, eu não quero mais isso aqui e acabou. Esse é o desejo do meu coração para tua vida. Um dia de indignação. Hoje foi um dia, cara, que eu acordei indignado. E aí, indignado, furioso, eu fui falar com Jesus. Jesus disse, não, eu te quero indignado mesmo hoje. Tu vai fazer isso, isso, isso. É por isso que eu te deixei indignado. Então, isso é saber discernir as coisas. Saibam discernir o que o Nicolai entrega aqui. Adaptem para a realidade de vocês. A pergunta é pontual. Em que área da vida falta posicionamento? O irmão, dinheiro, sucesso, poder. E em casa, era a área dele que faltava posicionamento. A chave dele foi entender que a geração dele foi curada. Para os religiosos aí, numa mesa de sinuca. Foi curada. Então, queria deixar esse recado, a profundidade de um homem posicionado numa geração curada é o que a gente quer para a vida de vocês, entende? A gente entregou a nossa vida por isso. Nós poderíamos tirar o meio-dia para fazer negócios, nós poderíamos tirar o meio-dia para estar com as nossas esposas, mas a gente vem aqui, a gente acredita que se um de vocês mudar o posicionamento, se tornar um homem posicionado, toda a geração de vocês vai ser curada, entende? Essa é a contribuição. Muito bom, Antônio. Muito bom. Fala, Hugo. Fala, pessoal. Bom dia. Deus abençoe. Fala, pessoal. Algo que vem me ajudando muito a me tornar um homem posicionado de verdade, né? Porque isso é um treino. É um treino diário. É que o homem posicionado, ele treina todo dia a ter domínio próprio. Não fazer o que ele quer, mas fazer de acordo com o que Deus quer para sua vida. Porque Deus tem um direcionamento para a gente e muitas vezes a gente faz o que a gente quer, não o que Deus quer que a gente faça. Então, o homem posicionado, ele treina todo dia a ter domínio próprio, e não é fácil, porque já diz na Bíblia, né, o mundo jaz do maligno, né? Então, você está em ambiente estranho, onde não é o seu ambiente, e a todo momento, a todo segundo, alguma coisa te traz uma distração. O que vai ajudar você a ser posicionado é treinar o domínio próprio. Muito bom. Beleza, pessoal? Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Muito bom, muito bom. Meus irmãos, só para a gente finalizar aqui, ontem eu compartilhei com alguns irmãos que estavam online, e como tem gente nova aqui, eu quero bater nessa tecla de novo, tá? O nosso compromisso em relação ao tempo de mesa, ele continua sempre o mesmo e cada vez maior, né? Porque a nossa intenção é sempre melhorar, cada vez mais. É por isso que constantemente nós estamos trazendo novidades, novos formatos, sempre para quê? Para trazer mais estrutura, tá? Então, o tempo de mesa, ele sempre será gratuito para quem está aqui conosco, tá? Aberto para homens que desejam crescer em Deus, assumir suas responsabilidades e caminhar em direção ao seu propósito. Mas também
a gente entende que quando o homem ele é honrado de fato e ele reconhece o valor desta mesa que você está participando aqui, ele sabe também o poder de uma semente. E é por isso que aqueles homens que sentirem no coração de contribuir com esse movimento, a gente está abrindo a possibilidade de assinar o tempo de mesa por apenas R$ 29,90 por mês, tá? E esse valor não é para limitar acesso, que fique muito claro. Esse valor ele não vai limitar o acesso. Certo? Ele não vai vender pertencimento e muito menos criar divisão entre os homens. Sabe por quê? Porque 100% do valor arrecadado desses R$ 29,90 por mês, ele vai ser destinado para restauração de famílias pelo Brasil, apoiando vidas, casas e histórias que precisam ser alcançadas. Então, que fique claro, não é sobre pagar para participar, é sobre semear para que outras famílias sejam alcançadas e restauradas. Por quê? Porque quem entende de honra, entende de semente. E quem entende de semente, entende de legado. Tá claro? Ficou claro? Então, Lucas, e se eu não pagar? Tudo bem, meu irmão. A gente vai estar aqui com o coração, com os braços abertos para te receber todos os dias e transbordar todos os dias. Esse movimento que há mais de um ano está aqui de forma gratuita. Para quem quiser acessar, já temos aí mais de 200 homens dentro do grupo. Claro que nem todo mundo acessa aqui, né? Mas enfim, mas é sobre isso. É sobre entender o poder de uma semente. Tá bom? Então, é isso. A gente está estruturando ali a parte do produto ainda no digital. Assim que estiver pronto, eu já vou compartilhar o link ali com vocês. E quem sentir no coração de assinar aí para semear, será muito bem-vindo e multiplicado. Fechou, meus irmãos? Um abraço e amanhã... Nicolai, rapidamente, você falou antes, quando estava 12, 15 pessoas, eu acho que valeria reforçar o nosso novo cronograma diário do tempo de mesa, segunda, terça, agora que está todo mundo aqui. Perfeito. Muito bom. Eu falei no início ali, mas é muito bem lembrado, Antônio. Então, meus irmãos, nós estabelecemos uma nova cultura, tá? Nesse novo tempo aqui do tempo de mesa. Ou seja, o que isso significa? Todo dia da semana, de segunda a sexta, você vai encontrar uma temática dentro desse dia. Exemplo, ontem, segunda-feira, foi a segunda-feira do Homem em Ordem. Ou seja, toda segunda-feira vai ser a segunda-feira do Homem em Ordem. Quais são os temas envolvidos dentro dessa segunda-feira? Direção, prioridades, disciplina, rotina, governo pessoal. Fechou? Para a gente já começar a segunda-feira pauleando. Terça-feira, da responsabilidade, na qual estamos agora aqui. Quais são os temas? Família, casa, palavra, compromisso, maturidade, posicionamento, como eu trouxe aqui para vocês. Amanhã, quarta-feira. Quarta-feira é o Homem de Alianças. Homem de Alianças. Tema, conexões, amizades, empresa, amizades, ambiente, influência e comunhão. Quinta-feira do Homem de Negócios. Quais são os temas? Trabalho, liderança, vendas, empresa, carreira, excelência profissional. E sexta-feira do Homem de Legado. Quais são os temas no Homem de Legado, Lucas? Investimentos, finanças, visão de futuro, multiplicação e prosperidade com propósito. Fechou? Muito bem lembrado, Antônio. Obrigado pelo recado aí. Então, amanhã teremos a quarta-feira do Homem de Alianças. Fechou, meus irmãos? Tamo junto e bora para cima, prosperar e multiplicar. Até!